Que legal você conectado aí comigo. Qual é a capital do Brasil? Será o Rio de Janeiro? Bom, agora com a internet não acredito que você pense que seja o Rio de Janeiro. Mas se você pensava, não é, é Brasília. E hoje conheceremos sobre isso. Se você está aqui pela primeira vez, sou Lourdes Almeida, professora de português para estrangeiro. Muito bem-vindo, bem-vinda. Eu selecionei 30 curiosidades para a gente saber sobre essa cidade que é muito interessante. Meus alunos que são de arquitetura, que estudam arquitetura e urbanismo, eles sempre me perguntam, sempre pedem recomendações, porque é uma cidade que chama muita atenção pela sua arquitetura. E eu selecionei 30 curiosidades. Uau! É muita coisa. Então, se você valoriza esse meu esforço, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa seu like. Vamos ir logo começando, porque são 30 curiosidades, é muita coisa. Para começar, Brasília foi uma cidade completamente planejada. Escolheram um lugar, mais ou menos vocês podem ver pelo mapa, que fica mais ou menos no centro do Brasil. Então escolheram esse lugar, já fazia muito tempo que esse lugar estava escolhido, porque sempre falavam isso, de construir uma capital que ficasse no centro. Então buscaram um lugar que fosse desabitado, que não tivesse população, para ir construir uma cidade planejada. Existem algumas cidades no mundo todo que são assim, completamente planejadas. E ela foi construída em apenas 4 anos. Imaginem vocês construir toda uma cidade em somente 4 anos, entre 1956 e 1960. Em segundo, o projeto para se construir a cidade foi desenvolvido por um arquiteto muito conhecido, que depois desta obra ele ficou conhecido não só no Brasil, mas internacionalmente, que foi Oscar Niemeyer. E também ele contou com a ajuda do urbanista Lúcio Costa. A cidade foi construída para ser a nova capital do Brasil. Antes, o Brasil teve 2 capitais. O Rio de Janeiro, sim, foi capital na época do Império, por isso muita gente às vezes pensa que até os dias atuais é o Rio de Janeiro. Então já foi, mas na atualidade é Brasília. E Brasília é a terceira, porque antes do Rio de Janeiro, a primeira capital do Brasil foi Salvador, na Bahia. A construção de Brasília foi uma das maiores obras de engenharia do século XX. Por isso, alunos que estudam engenharia civil, que estudam arquitetura, se interessam muito pelo assunto. Mesmo quem não estuda, mas que gosta deste tema, se interessa pela cidade de Brasília. A cidade foi construída em formato de um avião. Não sei se vocês já sabiam disso, se já tinham escutado, mas como podem ver aí na imagem que eu estou mostrando, tem a forma, a cidade de um avião. Outro fato que chama atenção, porque vejam bem, fazer todo esse contorno para parecer que é um avião. Com a Praça dos Três Poderes, no centro dos Três Poderes vem a ser o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, no centro, que representa a cabine do comando, assim como acontece no avião. Não sei se você está contando, fazendo as contas, nós estamos na nossa 6ª curiosidade, que diz respeito ao lago, que a gente vê sempre nas fotos que tem em frente o palácio, é o Lago Paranoá. Ele é um dos principais pontos turísticos, cartões postais da cidade, e ele foi construído artificialmente, uma vez que a cidade foi planejada, é um local seco, de clima muito seco, pouca umidade, então esse lago foi construído artificialmente para ajudar no abastecimento da cidade.
Outro ponto que chama a atenção é a Catedral de Brasília, que, como todas as suas obras, ela foi projetada por Niemeyer e é um exemplo belíssimo de arquitetura moderna por essa forma que ela tem, assim, que parece um cone. O Congresso Nacional é um dos principais cartões da cidade, postais também de Brasília. É formado por 2 torres de 28 andares. Brasília foi construída com a ideia de ser uma cidade moderna e funcional. Por isso, tudo está muito bem organizado. Os poderes, a parte política fica toda próxima. Todos os setores da cidade são organizados por tema: comércio, bancos, tudo, os locais onde as pessoas moram, destinado à habitação, tudo está separado por setores. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960, data essa que é o feriado nacional, o dia 21 de abril. Não somente pela fundação de Brasília, já era um feriado histórico, por isso inauguraram essa cidade justamente nessa data. Essa foi a nossa 10ª curiosidade. Será que você tem fôlego para ir até o final ou já se cansou? A cidade foi construída em 4 anos, então não nos cansemos, vamos continuar com a nossa 11ª curiosidade. A cidade é conhecida mundialmente por sua arquitetura única, com prédios em formato de asa, catedral em forma de cone e palácio em forma de bola. São muitas diferenças e que até aquele momento não eram conhecidos, seja na engenharia, seja na arquitetura. Então foi muita inovação, muito progresso. Por isso marca muito essa característica e estamos repetindo ela de diferentes maneiras. Brasília é a 3ª cidade mais populosa do Brasil. Fica atrás apenas de São Paulo, que é a mais populosa de todas. Rio de Janeiro, em 3º lugar, vem Brasília. A cidade é conhecida por abrigar instituições governamentais, ou seja, ela foi projetada, foi construída para ser a sede central do governo. Então, a maioria da cidade é formada por instituições governamentais, como a Presidência da República e o Congresso Nacional. Brasília é uma cidade planejada com ruas largas, avenidas, vias públicas, ruas largas, prédios modernos e espaços públicos amplos. Ou seja, se ela foi projetada para esse fim, então tudo é muito grande, tudo é muito amplo. E ela é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Chegamos ao meio, falamos de 15 características. Eu sei que você está contente por esse meu esforço de ter preparado tudo isso, então deixa seu like, assim ambos ficamos contentes. 16ª característica: o Aeroporto Internacional de Brasília é o 3º mais movimentado do país, não só pela cidade ser a mais populosa, mas também porque sempre estão recebendo políticos, não só do Brasil, como de todo o mundo, além de outras pessoas, entre turistas e pessoas em geral que vão até a cidade. A cidade tem um clima seco e ensolarado. Essa região é uma das regiões mais secas do Brasil, que na sua totalidade costuma ser muito úmido. E nessa região é o contrário, tem pouca umidade e as suas temperaturas variam entre 15 e 30 graus Celsius. É conhecida por seus raios intensos durante as chuvas, as fortes chuvas. Vocês já sabem que no Brasil geralmente tem muita chuva, inundação, porque tem um clima tropical.
Mesmo Brasília sendo seco, tem chuvas fortes e essa cidade é conhecida também por muitos raios. Raios que tem na tempestade, que vem assim, que pode até, são descargas elétricas que podem até matar pessoas, animais. Brasília possui a maior concentração de embaixadas do mundo. A gente sabe que todo o país tem na sua capital muitas embaixadas. E Brasília tem a maior concentração de embaixadas do mundo. É o lugar que reúne a maior quantidade delas. Tem uma ampla rede de transporte públicos, com ônibus, metrô. Nós já falamos das principais pessoas responsáveis pelo projeto, que foi o arquiteto e o urbanista. Porém, teve um presidente que esteve à frente de tudo isso, que foi o presidente Juscelino Kubitschek, presidente da República na época. E tem um memorial na cidade dedicado a ele, o Memorial JK, porque ele era conhecido pelas iniciais do seu nome, JK. A esplanada dos ministérios é uma das principais vias da cidade, onde estão localizados os principais órgãos do governo federal. Uma coisa é o Congresso, outro lugar é onde estão os ministérios relacionados à presidência da República. O Palácio da Alvorada é o nome que recebe a residência oficial do presidente da República. O Museu Nacional Onestino Guimarães e o Museu Nacional da República são importantes na cidade e contam a história não só da construção dessa cidade tão importante, capital do Brasil, como da história do país em geral. Brasília também tem uma vida noturna agitada, com bares, boates e casas de shows. Não é porque é uma cidade relacionada à política que não tem diversão. Estamos falando muito da política e dos políticos, porque é uma cidade capital, mas, logicamente, como qualquer outra cidade, também tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de profissionais. Brasília também é um importante centro de negócios e eventos, com diversos congressos e feiras ao longo de todo o ano. Por ser capital, chama a atenção e muitos eventos são organizados neste município. Até agora, falei de características positivas, interessantes da cidade. Não vamos pensar que também é uma cidade perfeita. Tem problemas negativos também, então apresentarei alguns agora ao final. O trânsito é bastante congestionado, como na maioria das cidades grandes. Os horários de pico, que são aqueles horários mais concorridos, tem muitos atrasos e estresse para os motoristas e pessoas em geral. É uma cidade planejada, com muitas áreas urbanizadas, porém tem poucas áreas verdes e poucos parques públicos para os moradores. Não significa que não tenham, mas são poucos, poderia ser mais pelo tamanho da cidade e pela quantidade de população que ela tem. O custo de vida é considerado alto em comparação a outras cidades. Por causa disso, as pessoas que ganham salários mais baixos enfrentam algumas dificuldades. E também, como em qualquer cidade grande do Brasil e do mundo, Brasília é uma cidade que tem problemas de segurança. Não é porque está aí a Polícia Nacional, que cuida da presidência, dos órgãos governamentais, que está isenta de problemas. Ela está entre os 120 municípios mais violentos do país, com altos índices de violência e criminalidade em algumas áreas da cidade. Como eu sei que o vídeo foi grande, mas a minha ideia era apresentar para vocês muita coisa interessante sobre essa cidade, então preparei também esse resumo que também está escrito aqui ao lado para que você possa ter melhor contigo o principal dessa cidade. Eu vou ler para vocês porque ele está todo escrito aqui ao lado.
Brasília é uma cidade planejada, que foi construída em apenas 41 meses. O projeto arquitetônico foi liderado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960, é a capital federal do Brasil. Além disso, Brasília é conhecida por ter uma arquitetura única e moderna, com vários monumentos icônicos, como o Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e o Palácio da Alvorada. O município também é rico em cultura, com museus, teatros e uma vibrante cena musical. Exemplo de como a arquitetura pode ser usada para moldar e transformar um país, além de ser símbolo da modernidade e do progresso brasileiro. Eu gostei muito disso. Descobri a maioria das características da história, eu já conhecia, mas a gente sempre descobre algo novo. E espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada por terem me acompanhado neste longo vídeo. Até o próximo. Tchau!